Doutor, vamos iniciar hoje. Conta um pouquinho pra gente sobre o treinamento com tração que tu trouxe hoje para conversar aqui. Então, Rodrigo, eu escolhi esse tema hoje para a gente conversar, porque justamente ah, eu estava hoje selecionando as principais intervenções na área da corrida, né? Uhum. E eu vi que essa é uma modalidade que está crescendo bastante. Tu sabe que os artigos para treinamento de corrida na área da tração começaram a aparecer mais assim de 2010 para cá, né? Assim, tu vai baixar Ah, os um assunto artigos, não tem bastante artigos novo. muito antigos nessa área, Legal. mas então é uma coisa bastante recente. É relativamente nova para mim também, porque eu não tenho muita experiência com esse tipo de treinamento, nunca treinei assim, mas li bastante. Agora, só eu estava olhando aqui na minha janela, só na minha janela agora eu tenho 6 artigos aqui abertos para a gente usar como referência para a live de hoje. Bacana, então vai ter muito conteúdo, isso é legal. Eu fiquei Vai bastante ter curioso alguma coisa também bacana para aqui. entrar um pouquinho mais nesse assunto quando tu me passou, né, sobre qual seria o tema escolhido, então acho que vai ser bem interessante. Quem for chegando aí Uhum. pode acompanhar com a gente. E aquela pergunta que sempre fica, né? Hoje vai ter ou não vai ter os gráficozinhos, aquelas coisinhas bonitinhas? Cara, hoje eu não fiz apresentação. Tá bom, tô brincando. Mas quem assiste com a gente sabe que sempre tem aquela parte bem bacana, então pode assistir lá no YouTube as outras lives também, que tá sempre à Altas disposição. animações, né, Rodrigo? Exatamente, exatamente. É bacana. Bom, vamos lá, Guilherme. Fala um pouquinho dessa questão, então, do treinamento com tração para corrida. Vamos lá. Vamos lá. Assim, antes de falar do treinamento ah, com tração em si, né, é Perfeito. importante a gente levantar assim os grupos de intervenções que a gente tem hoje na área da corrida para Tá. otimização de técnica e desempenho, fora o treinamento específico de corrida, né? Que, claro, Perfeito. o principal ah, instrumento do treinador e do atleta são o treinamento de corrida, uma boa periodização, né? Variação de volumes e intensidades, controle de pacing, tudo isso Uhum. são as principais ferramentas do treinador e do atleta. No entanto, a gente tem outras 4 intervenções, que são grandes grupos de intervenções, que inclusive fazem parte do último módulo do curso de biomecânica da corrida, que Certo. são, primeiro, a otimização de cadência. A gente já falou muito sobre isso aqui, né, Rodrigo? Sim. Sobre a otimização de cadência. Então, essa é a Perfeito. primeira forma que a gente intervém quando encontra alguma alteração de determinantes ou de outros aspectos técnicos. Uhum. A otimização do sistema musculoesquelético, que diz respeito basicamente a treinamento de força pura e mobilidade. Então, treinamento de Tá. força, aquele com altas intensidades, né? Baixos volumes. E o Certo. treinamento de mobilidade junto para aumento do controle motor, de certa forma, mas principalmente da amplitude de movimento, né? Ok. Ok. Ainda essa semana eu estava estudando uma dissertação de uma menina e é novidade para mim, inclusive, que treinamento de mobilidade puro consegue aumentar, de certa forma, a força também. Então, é importante a gente entender que a mobilidade ela tem sua relevância Bastante para contribuir interessante. no desempenho motor. É bacana. Bastante. E Bastante daí, os interessante. últimos dois são a otimização do controle motor, gesto e recrutamento de uma forma geral, que aí a gente Certo. usa outros movimentos parecidos com a corrida para tentar melhorar a nossa técnica de corrida. E aqui entra o treinamento com tração, né, nesse terceiro bloco. E o quarto bloco seria o gait retraining, que é aquela coisa assim, da gente botar a pessoa a correr e ir proporcionando para essa pessoa feedbacks Certo. visuais, sensoriais, auditivos, enfim, para que ela ajuste o seu padrão de corrida para corrigir um determinado determinante, né? Um Sim. certo Sim. determinante. Perfeito.
Perfeito, interessantíssimo. Bom, Guilherme, em que casos o treinamento com a tração ele é indicado? Né? Então, a gente tem que pensar assim, ó. O treinamento com tração, né? Ou seja, trenó, paraquedas, esse tipo de coisa, Uhum. ou até com resistência de algum de algum colega, né? De algum outro atleta, Certo. eles são indicados quando a gente quer especificamente trazer adaptações para aquilo que o treinamento com tração tem apresentado resultado ultimamente, né? Uhum. E aí eu trouxe aqui, eu fiz um apanhado das principais adaptações, né? E uma delas é que o treinamento com tração, ele traz resultados mais favoráveis à resistência à ação do lactato do que determinados treinamentos de corrida tradicionais. Então, por Tá. exemplo, a resistência à concentração de lactato é algo interessante porque significa que o nosso corpo está, daí a gente vai lá para a fisiologia, né? Sim. Acelerando a neoglicogênese e acelerando a recuperação e talvez sofrendo menos efeitos da falta de glicogênio muscular, sofrendo menos efeitos da acidose sanguínea, então alguns efeitos relacionados a altas concentrações de lactato no nosso corpo. Então, eu gosto bastante quando a gente consegue misturar a biomecânica Com... com a fisiologia. Legal, legal. Outra Interessante trazer utilidade, também para o treinamento, né? Bacana. exatamente, eu acho que a gente deve ter essa capacidade de transcorrer entre as áreas, né, para poder Exato. discutir a aplicação do treinamento. Outra aplicação que tem sido bastante demonstrada na literatura é que o treinamento com tração ele melhora bastante o desempenho naquelas provas de alta velocidade. Então, ele tem sido muito usado para sprint. No Legal. entanto, contudo, todavia, o que acontece? Por mais que esse seja um treinamento direcionado para sprinters, nós já temos alguns autores experimentando. Tá, é bom para sprinter, mas e se a gente fizer isso aí nos corredores de longa distância? Né? O que vai acontecer? E aí eles verificaram que o treinamento com tração ele melhora a economia de movimento para aqueles atletas que correm a mais de 16 km por hora. Então, realmente, seria um pacing aí para 4 minutos para baixo, né? Mas é um pacing muito bom. Exatamente. Mas mesmo assim a gente pode pensar, opa, peraí, então para atletas de média e longa distância que atingem altas velocidades durante a corrida, pode ser uma estratégia interessante. Ou se a minha meta é alcançar essa velocidade de corrida, talvez eu possa considerar isso como uma estratégia de treinamento, né? Exatamente, exatamente. Interessante. Eu tô fora desse grupo, tá? Mas poderia experimentar, né? Seria interessante. Tava né? quase chegando nos 14 km por hora de média antes da pandemia. Aí acabou o mundo aí, não consegui nem mais correr na rua. Foi. Né? Mas enfim, bem interessante trazer esse ponto, porque para quem está lá, principalmente trabalhando com alto desempenho, bastante relevante, né? Sim. Certo. Deixa eu estar dando uma olhada aqui, ver se tem alguma pergunta. Só para retomar também, caso alguém tenha alguma pergunta, pode ir colocando aqui, que a gente vai trazendo, ou no final também a gente retoma para verificar. A princípio, no momento, eu Tem algum acredito aluno que... meu hoje aqui, será? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui. Eu não consigo ver os nomes do Instagram dessa gurizada, é tudo diferente do nome deles. Só o meu nome que é Guibrote, né? Aqui, ó, tem uns que são um nome que eu conheço. Gustavão, acho que estava aí, né? Pelo que ele me falou, ele ia entrar. A gente conversou hoje de tarde um pouco sobre ele, né? Acho que ele vai participar de alguns projetos aí, então ele disse que ia dar uma assistida. Até ele comentou Tá. esses dias, quando a gente estava fazendo uma coisa ali, umas certas provas de verdadeiro ou falso lá, que tu aplica por aí, não sei. Ouvi umas histórias. Pode ser que melhor deixar mais para frente. Bom, vamos lá. Voltar um pouco para o nosso assunto. Como é que são feitos esses treinamentos? Tu já falou, né, de algumas estratégias, mas agora aplicando eles.
Então, aqui a gente chega no grande dilema do treinamento utilizando tração. Olha ali o Gustavo aí, ó. Aqui a gente chega no grande dilema do treinamento com tração, Rodrigo. Qual é o problema, cara? É que assim, ó, ninguém sabe direito ainda qual carga colocar nesses trenós, né? Porque assim, com paraquedas a gente não consegue muito regular a carga, né? A gente tem diferentes tamanhos, mas no trenó você pode ir colocando as anilhas ali em cima, ou, enfim, pode carregar qualquer outro peso aí, e ter diferentes cargas, né? Você pode quantificar a carga. E isso é muito interessante, porque se a gente pode quantificar a carga, a gente pode talvez descobrir qual a melhor carga para trazer maiores adaptações. Certo. E uma coisa interessante é que assim, ó, a maioria dos estudos utiliza cargas de 30% do peso corporal para baixo, que são consideradas cargas moderadas a baixas. Tá? Exatamente. Só que quando eu achei uma revisão sistemática que compara todos esses estudos, 30%, 20%, 10%, o que acontece? Os melhores resultados são justamente naqueles que põem aí 25, 30, 35, 40, que põem as maiores cargas. Sabe? Então, assim, tá todo mundo estudando aqui, só que as melhores adaptações estão aqui. Você entende? Então, a galera tá esquecendo um pouquinho de estudar o que eles chamam de heavy sled training, né? Que é o treinamento com trenó pesado, né? E aí, tem um estudo aqui que ele verificou... Tá todo mundo indo com cautela, né? Exatamente, né? Porque isso é um hábito nosso, né? A gente primeiro vai indo aos poucos para ver o que acontece, né? Exatamente. E daí, assim, ó, eu acabei esquecendo de comentar, mas esse treinamento com trenó, ele é muito útil para trazer adaptações de potência. Então, atletas que valorizam aquela questão de produção de força por unidade de tempo, isso é muito interessante. Depois, inclusive, a gente pode discutir, se alguém quiser aqui, se o pessoal ficar por aqui, quais são os principais músculos responsáveis pela produção de potência, porque aí a gente sabe quem que vai estar se adaptando com esse treino. Mas... Olha aí, interessante. Assim, essa questão da potência, daí esses caras fizeram assim, então, já que ninguém sabe direito qual é a carga, a revisão sistemática está dizendo que a maior carga é a melhor, vamos fazer o seguinte, vamos ver como é que é o desempenho das adaptações em um monte de carga. E daí eles fizeram assim, ó, 25, 35, 45, 85, sabe? Foram comparando várias cargas e ver qual é o output de potência que o atleta gera, né? Como é que eles calculam isso? Eles medem uma razão da velocidade pela força produzida durante a corrida, para ver qual é a carga ótima, aonde eles vão produzir maior força em menor tempo, tá? Porque você sabe a força que ele está fazendo por causa do tamanho do trenó e vai ver o gráfico de aceleração dele, né? Porque ele vai acelerar e depois vai ter um platô de aceleração e depois vai entrar em velocidade constante, então a aceleração vai para zero. Então, aquele que tem a maior razão entre a velocidade e a carga vai ser aquele que vai ter melhores adaptações. E sabe qual foi a carga que eles encontraram isso, cara? 85% do peso corporal. Interessantíssimo. Então, assim, se a gente quer causar adaptações ótimas a nível de potência, em razão de produção de força por unidade de tempo, a gente tem que carregar outro de nós atrás, cara, sabe? Um pouquinho mais leve. Então tem que carregar um Guilherme nas costas, né? Por quê? Cara, é 85% do meu peso. Eu peso hoje, acho que eu tô, sei lá, essa quarentena eu devo ter engordado uns 10 quilos já. Devo estar pesando uns 90 quilos. É carregar mais 80 nas costas, cara, pensa. Sabe? Então, exatamente, é uma carga bem alta e é essa que vai justamente otimizar o sistema de produção de potência para corredores, né? Essa é a mensagem desse outro estudo aqui. Depois eu passo para ti os títulos. Tu posta aqui para o pessoal? Pode ser sim. Baixar? Sim, pode ser. Quem quiser as literaturas depois, se tu me manda, eles podem pedir no direct ali, eu já deixo com o pessoal do marketing ali, acho que fica fácil. Aí
envia direto. Pode ser também. Acho que fica interessante. Bom, o que a gente tem que ter agora de cuidados? Porque a gente sempre tem que ter essa questão, né? É bom, a carga é um pouco alta. Então vamos lá, vamos entrar nessa parte agora que é importante também. Tem que ter alguns cuidados. Não dá para sair assim, puxando o trenó com 85% da carga corporal à la louca, né? Então, principais cuidados, tá? Uma questão assim que a revisão sistemática levantou é do volume de treinamento, né? O volume de treinamento para trazer adaptações ótimas é atingir pelo menos 160 metros de percurso total, pode ser com vários tiros, né? Com o trenó, tá? Então, eles dizem que tem um volume... Olha ali o Lucas, ó. Essa gurizada aparecendo aí. O chat, ele não tem o mesmo ritmo da nossa fala, né? Ele vai aparecendo depois. Mas beleza, depois manda a pergunta, hein, Lucas? Bom, Lucão! Ele é meu afilhado, né? Ele tá assistindo todas as lives. Ele disse que não tá entendendo muito, mas ele tá presente sempre em todas. Mas estamos no caminho aí, muito né? Obrigado pela presença, né? Quem sabe no futuro, né? Pode ser que saia aí um doutor em biomecânica também, né? Tem que ser. Mas voltando aqui, então, o que eles dizem, né? Que 160 metros de percurso traz, assim, adaptações que a gente já consegue ter resultados satisfatórios. Aí, eles apresentam um gráfico aqui, que é onde que a aceleração começa a ficar constante e diminuir. E isso varia aqui de 25 a 50 metros. Então, assim, cada tiro tem que ter de 25 a 50 metros. E o volume mínimo total tem que ter em torno de 160 metros. E os cuidados? Bom, é a progressão, né? Porque, assim, por mais que a gente diga, o legal é ter aqui os 85% de peso, de massa corporal no trenó. Só que a gente não vai utilizar essa carga hoje, né? Por exemplo, Guilherme ali, Pangaré, vai chegar na rua, vamos trazer aqui o trenózinho, enfia ali 90 quilos no trenó e vai puxar. Não dá, né? Sim. Então, o que acontece? É ter uma progressão, né? Ir alcançando essa resistência com uma certa progressão. Então, permitir que o atleta vá aos poucos alcançando essa meta dos 85%. E com isso, aí ter as adaptações desejadas. Então, normalmente, o número mágico do treinamento é 8 a 12, né? 8 a 12 semanas é um macrociclo já para a gente começar... para a gente já começar a ter essa meta atingida, né? Então, eu começo ali, por exemplo, com 30% da massa corporal, faço 3 semanas disso, uma semana de repouso, depois mais 3, mais uma, até chegar a 60%, 80% da massa corporal. Então, bacana. Isso é um cuidado bastante importante. E outra coisa é que, como é um treinamento com sobrecarga, se o atleta estiver passando por um período da periodização em que ele está com um volume de treinamento muito alto, a gente tem que ter noção que a gente pode estar expondo ele a um maior risco de incidentes lesivos durante esse treinamento. Então, evitar realizar esse treinamento no dia seguinte ou na mesma sessão logo após de treinamentos de alto volume. Então, por exemplo, se o meu treino de volume é no domingo, eu não vou fazer o treinamento de trenó na segunda. Né? Se o meu treinamento de volume é na quarta de manhã, eu não vou fazer treinamento de trenó na quarta de noite. Né? Eu tenho que botar o treinamento de trenó pelo menos 48 horas distante do meu treinamento de volume. Por quê? Porque senão eu posso estar aí não completamente recuperado e aí começar a iniciar processos lesivos, né? Que acontecem principalmente quando a gente associa volume e intensidade, né? Perfeito, perfeito.
Muito legal, Guilherme. Muito bom trazer esse assunto, né? Não é tão abordado normalmente, né? Mas Uhum. que é uma estratégia bem legal, como tu falou inicialmente, principalmente para, por exemplo, quem já está no nível de desempenho um pouco maior ou quem quer atingir, tem um objetivo de poder atingir esse, esse desempenho. Qual é a velocidade média lá que tu falou inicialmente? A velocidade, a gente não tem, porque isso vai depender de... Ah, Isso, velocidade que vai trazer adaptações? exatamente, exatamente. A partir de qual? 16 quilômetros por hora, a gente tem uma melhora de economia de movimento, Isso, olha, né? interessante, Então, muito bom. ou para atletas que correm aí provas relativamente curtas, né? Ou para atletas que querem alcançar essa média. É que se a gente pensar assim, para nós, Pangaré, 16 quilômetros por hora é muito, né? Mas olha um maratonista Bastante que coisa. corre ali 40 e tantos quilômetros a 20 quilômetros por hora, né? Então, assim, Exatamente. de repente, para esses atletas de alto nível, isso seja algo já mais acessível do ponto de vista adaptativo. Mas para gente que é Uhum. pangaré, assim, e brinca que corre, né? Daí já é uma outra história, né? Tem que fazer com um pouquinho mais de parcimônia. Perfeito. Chegou uma pergunta aqui agora do coach personal. Quantas vezes por semana na Periodização. periodização? Ah, Então, Rodrigão, olha só, o que os princípios do treinamento nos dizem, né? Matveev, né? Teoria geral do esporte. Que se a gente não treina uma determinada capacidade física ao menos 2 vezes por semana, a gente já entra em destreino. Né? O que é isso? Se eu treinar, por exemplo, é a história do jogador de futebol de final de semana, sabe? Se eu fizer sim. uma modalidade uma vez por semana e não tiver nenhum tipo, durante a semana, de preparo físico, pelo menos parecido com aquela tarefa, o que vai acontecer? Em 7 dias eu vou entrar em destreino, vou perder capacidade e na outra semana eu vou estar começando tudo de novo. Né? Eu não vou estar adaptado. Então, quando a gente pensa assim de incluir, fazer uma periodização em bloco, aqui durante esses 3 meses eu quero otimizar o desempenho do meu atleta do ponto de vista de potência. Pelo menos 2 vezes por semana, treinamentos que envolvam esse tipo de sobrecarga. Né? Então, se eu quero falar de frequência semanal, é 2 vezes por semana de trenó. Eu posso, ao invés de usar trenó 2 vezes por semana, pelo princípio da variabilidade, trazer outros treinos que sejam semelhantes. Então, Perfeito. corrida em aclive, o próprio HIIT, né, que é um treinamento visado para potência também, que é aquele de alta intensidade, né? Bacana, Treinamento de bacana. força tradicional, né? Os agachamentos, a pliometria. Então, nós temos vários treinos de alta intensidade que a gente pode usar como recurso associado, né? Então, eu recomendaria assim, se nós não treinamos nenhum outro tipo de recurso associado à potência, 2 vezes por semana de treino. Se a gente... Para mim, tu pode repetir para mim, Guilherme, porque eu acho que travou um pouquinho a conexão. Pode ser que tenha sido só para mim, ou talvez para todos que estão assistindo. Então, se tu puder repetir essa última fala. Tá. Bom, então, o que eu quis dizer no final, assim, fechando, né? É Sim, que o treinamento de trenó deve ser feito 2 vezes por semana se eu não tenho outros treinamentos associados para potência, ou pode perfeito. ser só uma vez por semana se eu já tiver outros treinamentos associados para potência, como treinamento de saltos, treinamento em Uhum. aclive, ou o treinamento de força, mas com um pouquinho de velocidade associada, né? Não só pliometria, né? No caso, treinamento de pliometria. Perfeito, muito bom. O Gustavão está aqui também fazendo uma pergunta. Boa noite, dupla Gui. Deixa eu achar aqui que eu perdi. Para quem corre 82 quilômetros, é importante pôr na sua periodização. Tá difícil hoje. Esse tipo Periodização. de treinamento. Olha, Gustavo, eu experimentaria, né? Por quê? Porque a gente pode, às vezes, se surpreender com os tipos de adaptações que o atleta reporta, né? É claro que os estudos, eles sempre vão ver aquela coisa assim, qual é o resultado
que esta intervenção traz para o grande grupo. Mas nada impede do teu atleta ter um resultado favorável, sabe? Ter uma adaptação que seja favorável a partir desse tipo de treinamento. Então, trazer essa experiência dentro de 4 semanas, dentro da tua periodização de treinamento, mal não vai fazer, né? Assim, se você fizer de forma progressiva, eu tenho certeza que pode ser favorável, inclusive para um atleta de longa distância, de ultramaratona e 80 quilômetros, né? Perfeito, perfeito. Muito bom, Gui. Acredito que não teve mais nenhuma pergunta no momento, pelo menos não me passou nada aqui. Não sei se mais alguém tem algo a comentar, ou se tu quer colocar mais alguma coisa, Guilherme, que tu possa ter trago. Muito obrigado, Gustavo, pela tua participação também aí, a gente agradece. Só repetindo, aproveitando, a gente está naquela troquinha, né, delayzinho. Bom, só aproveitando para comentar, né, antes da gente fazer um fechamento, e repetindo, né, que essa live vai estar sempre no YouTube da Kinetec e também nos podcasts, para quem gosta de ouvir, os conteúdos são sempre postados lá também. Por favor, Guilherme, se quiser fazer um fechamento ou completar com mais alguma informação interessante que possa ter passado. Cara, eu queria pedir aí para quem, eu vi que hoje nós temos algumas pessoas aí nos assistindo, para quem está assistindo, sugerir assuntos para a gente poder levantar aqui dentro da área da biomecânica. Pode ser dos saltos, a biomecânica do esporte, a biomecânica da corrida, que a gente possa aí estar trazendo. Se vocês quiserem ver estudos trazendo, não sei se vocês gostam disso também, né? De simulação de movimento, a gente bota aqui um esqueleto a correr e discute o recrutamento muscular que o modelo traz, né? Eu acho que a gente pode deixar aberto para quem está aí fazer sugestões de temáticas também, porque eu, às vezes nem sei o que o pessoal quer discutir aí nas nossas lives, né? Vamos ver, quem sabe a gente faz uma enquetezinha aí nos próximos dias no Instagram, para ver o pessoal votar ali, ou trazer sugestões, para a gente poder trazer outros assuntos também. Agora a gente estava nesse período falando um pouco mais sobre a corrida, né? E agora a gente vai começar a abrir também para voltar para outros assuntos aí. Tem algumas ideias, Guilherme, mas um pouquinho mais para frente a gente volta aí, a trazer alguma coisa. Vamos ver aqui, teve mais uma pergunta. Boa noite, como acho o podcast? Depois eu mando, tá? Depois mando um alô ali no direct do Instagram, eu mando para vocês o link para acessar o podcast. Mas está em todas as plataformas, é só buscar por Kinetec, né, que já encontra por lá todo o conteúdo. Isso aí. Certo. Olha a Duda ali, ó. A Duda está no nosso grupo de estudo aqui, toda quinta-feira às 12h30 eu reúno uma gurizada que é maluca aí, que está a fim de estudar durante a quarentena. Inclusive, quem quiser fazer parte desse grupo do estudo aí às quintas-feiras, às 14h30, está convidado também, gente. É um grupo bem acessível. Gui, alguma contraindicação para treinamento específico? Olha só a pergunta. Alguma contraindicação para o treinamento específico? Cara, eu não contraindicaria esse treinamento para ninguém, para nenhum público. O treinamento com tração, ele é super específico, né? Porque ele vai trazer um vetor que vai treinar tanto a musculatura de sustentação quanto a potente. Então, aqui vai gerar propulsão. É útil para dar economia de movimento. Então, a gente pode pensar nisso para atleta de longa distância. Quando a gente fala de economia de movimento, a galera mediu VO2 em diferentes velocidades, né? E é útil para potência, então é um treino assim super versátil, sabe? Que traz a resistência a lactato, cara, isso aí é uma coisa assim que se discute tanto na área da fisiologia, então eu não tenho contraindicações e utilizaria tanto durante o PPG quanto durante o PPE, se é essa a pergunta deixa eu ver ali quem que perguntou. Eu não vi o nome. Da Duda. E aí, Duda? Então, eu usaria tanto durante o PPE quanto durante o PPG. Perfeito. Vamos ver aqui. Tem mais uma pergunta, né? Muitos dizem que o agachamento é um exercício completo. Mostra que não. Personal trainer
Não sei se tu encontrou ali a pergunta. Aham, o personal trainer Ricardo aqui. Então, Isso. o agachamento, ele entra na otimização do sistema musculoesquelético, né, Ricardo? Ele é só um dos elementos que a gente pode utilizar para otimizar o desempenho, né? Eu disse que são 4 grupos. Cadência, que esse é o primário, assim, a gente tem que ter uma cadência ótima para uma faixa de cadência, não existe uma cadência mágica, tá, gente? Aqui, cadências reduzidas são um problema muito grande e que, quando a gente otimiza a cadência, a gente corrige uma série de aspectos. Então, eu digo que esse é o primeiro passo, tá? Isso fui eu que inventei, porque é tanto estudo dizendo que cadência melhora uma infinidade de determinantes que eu trouxe esse como primeiro elemento. Mas depois a gente tem a otimização do sistema musculoesquelético, que é o agachamento, né? Agachamento, extensão de joelho, flexão do joelho, pranchas. Tem estudos legais falando sobre desempenho de prancha. Eu botei no curso, cara. Nossa, é demais, assim. Galera falando sobre propriocepção e controle motor. A gente pode falar um dia sobre treinamento de core para corredores. Olha que tema legal. Eu ia justamente dizer, a gente pode abordar isso aí de uma forma bem, bem interessante, tá? Pra verdade, mais de uma live visão sistemática ali. Legal, legal. A Roberta comentou antes aqui também que, para quem quiser o nosso podcast, todo o nosso material está disponível no site, né? www.kinetec.com.br, então pode acessar lá. Tem lá o nosso blog lá com bastante material, literaturas, então fica à disposição também. E continuando ali a questão do Ricardo, Rodrigo, a tração, ela entra como esse outro, o elemento 3, né? Que é otimização de controle motor. Então, a gente usa exercícios semelhantes à tarefa para nos trazer melhora. Então, são 3 estratégias antes do gait retraining, que é só em casos extremos, mas são 3 estratégias que a gente deve trazer paralela ao treinamento do atleta para ganhar desempenho. Então, o agachamento, ele entra num grupo até separado. Eu diria que o treinamento está incompleto se a gente só traz preparação física de academia, né? Se a gente não traz preparação física de pista, com salto, pliometria, tração, aí eu não me lembro mais todos que eu sugeri ali, mas enfim, que são esses os principais, o treinamento está incompleto, né? Tem que ter controle motor também, sabe? Isso é importante. Perfeito, muito bom, Guilherme. Tô vendo aqui se tem mais alguma pergunta. Vamos dar uma olhada aqui. Alguma contraindicação? Muitos ali, a do agachamento já foi. De forma biomecânica, sobre a questão do reto ser flexor de quadril. Também o personal trouxe ali, eu não sei se ele está sugerindo um assunto. A gente pode trazer essa questão dos músculos biarticulares também, a função dos músculos. Reto femoral, ele contribui sim para a flexão do quadril, principalmente nas situações que o quadril está bastante estendido, assim como, às vezes o pessoal faz careta para mim, né? Quando eu digo que o adutor magno também flete e estende o quadril, né? Tem uma prof de cinésio aqui que às vezes escuta, prof da Duda ali também. Depois eu vou falar ali, só a Duda veio se manifestar aqui. Boa, Duda, isso aí. Tem uma prof de cinésio, que inclusive foi com ela que eu estudei isso, e a gente aprende que os adutores, durante situações de grande flexão do quadril e grande extensão do quadril, eles também são flexores e extensores de quadril. Então, alguns músculos mudam de função aí de uma forma bastante inesperada, fogem do óbvio. Sim. Aí, ó, a Duda conhece a Mônica. Show de bola, Guilherme. Acredito que não temos mais perguntas, já temos aí algumas ideias para algumas lives futuras aí. E como a gente comentou, quem tiver alguma curiosidade, alguma dica de algum assunto, pode trazer para a gente. E a gente vai planejando aí algumas lives para trazer esse assunto.